Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Tô rouca. Decidi fazer esse vídeo porque, tem vindo essa inspiração de fazer esses vídeos aqui pra vocês e eu decidi seguir. Só que toda hora é alguma coisa que acontece que, assim, me faz desistir de gravar. Nessa semana eu fiquei rouca, inclusive ontem eu ia cantar no Hope de noite, não pude cantar porque tava desse jeito. E, enfim, eu não sei qual que é o movimento que está me impedindo de fazer isso, mas está vindo no meu coração de voltar a gravar esses vídeos, então eu vou. Eu vou compartilhar com vocês hoje aqui o meu sistema, o meu Obsidian, como que ele está hoje em dia. Eu sei que muitas pessoas que viram os vídeos anteriores perguntaram, apesar de que esses vídeos do Obsidian não teve tanta repercussão assim, e é um dos motivos do qual eu parei de gravar, inclusive, vídeo. Eu estava até tentando explicar isso num vídeo anterior, parei de gravar que eu falei, eu tô falando demais. Mas a questão é o seguinte, gente. Depois que eu comecei a implementar este sistema, eu construí o meu framework de trabalho, que eu inclusive agora estou trabalhando nesse framework para apresentá-lo para a academia. Então, assim, é um negócio muito doido. E esse framework, ele me trouxe uma estrutura de desenvolvimento de processos aonde fica muito fácil você identificar e ter clareza de processos que estão gerando frutos e não estão gerando frutos. Então, por exemplo, nos meus canais e etc, no YouTube e tudo mais, apesar de terem muitos vídeos que eu tive muita visualização, tive vídeo no YouTube que teve mais de 190 mil visualizações, eu não estava alcançando o propósito que era o propósito inicial daqueles vídeos. Então, foi através do sistema que eu vou mostrar para vocês. O sistema perigoso. Meu Obsidian hoje em dia está perigoso, porque ele faz você ter um ultra foco. Então, seus resultados, eles ampliam muito, olha, não é por nada não, mas hoje em dia, né, eu moro aqui em Orlando, quem acompanha um pouquinho aí nas redes sociais, o pouco que eu posto, e é muito louco, porque eu tenho hoje a minha empresa aqui, PB Evolution, eu trabalho com posicionamento de marca. Então, faço gestão de redes sociais de algumas empresas, e aí você não me vê nas redes sociais e fala, gente, o que está acontecendo com a Paula? É justamente sobre isso, porque os processos eles começam a ficar tão definidos que você sabe exatamente o que gera fruto, o que não gera fruto. E aí você para de fazer aquilo que não gera fruto, porque você não vai ficar perdendo seu tempo. Inclusive, a grande descoberta é que tempo e energia são dois recursos que eu não negocio mais. Então, e aí eu decidi fazer esse vídeo que vai um pouco no contrafluxo de estudo que eu tô falando. Por quê? Porque ele está vindo de um ímpeto meu, na verdade, de gravar, compartilhar com vocês. Tem a ver com os trabalhos que eu estou fazendo agora, mas não necessariamente com um processo que já está gerando fruto, que é o que eu geralmente faço todos os dias. Mas então já fica um aviso, que se esse vídeo aqui, esse vídeo de Obsidian não repercutir e eu sumir de novo, é justamente por conta disso, porque todos os processos que eu me envolvo, ele precisa chegar em algum lugar, porque senão eu não vou mais despender tempo nele. Tendo dito isso, vamos lá para o meu Obsidian, porque já está passando aqui muito tempo, já perdi muito tempo para fazer esse setup de câmera e tudo mais, apesar de que eu estava com muita saudade, eu confesso. Saudade de vocês. Vamos compartilhar aqui a minha tela do Obsidian. Olá! Bom, gente, no meu Obsidian hoje em dia, eu trabalho com algumas telas diferentes. Essa daqui é a tela inicial, que geralmente eu abro o dia, começo o dia com ela, vou passar aqui com vocês da minha rotina matinal, rotina noturna, diário intermediário, algumas coisas que eu faço, mas isso daqui faz mais parte da minha rotina pessoal, que está dentro lá do meu processo de progressão de cores, que eu falo um pouco mais tarde. O Obsidian em si, ele se tornou a ferramenta principal de desenvolvimento desse framework. Né? Então, e eu trabalho com algumas telas diferentes. Vou mostrar aqui para vocês alguns layouts de trabalho que eu tenho. Esse daqui é o de reflexão ampla. Por quê? Porque eu tenho aqui hoje em dia, né, a gente não trabalha sem AI, né? Então eu tenho aqui um GPT que conversa direto com as minhas anotações, que é o Smart Chat, que é um plugin do Obsidian, e eu ensino depois vocês a mexer com ele. Enfim, tudo que eu for falando aqui vai ser só um review hoje. Aquilo que vocês tiverem interesse em saber mais, escreve aqui nos comentários que aí eu faço um vídeo só sobre aquilo. Porque a função de cada coisa aqui do Obsidian, ela se torna muito maior, mais ampla, quanto mais conhecimento você tem. Hoje esse meu sistema, se vocês forem olhar, isso daqui é o gráfico de anotações só do dia de hoje, né?
Então, se eu for abrir aqui o gráfico de as minhas anotações completas aqui no Obsidian, deixa eu fechar esse aqui para vocês verem melhor. As minhas anotações completas no Obsidian já estão assim. É um negócio de louco. E assim, vocês estão vendo essas cores diferentes, cada anotação? Cada um destes são projetos que eu estou trabalhando e eu consigo rapidamente ver aqui o processo dentro de cada desses projetos. Então, assim, eu falei para vocês que hoje em dia eu só foco em coisas que estão gerando fruto. Então, quais são essas coisas? São coisas que estão a partir do momento de gerar fruto, né? Igual essa anotação aqui, ó, Deus, Lagoinha, etc. Deus gera muito fruto para mim, gente. Glória a Deus. Então ele tá lá e tem muitos processos meus em torno disso, né? Aqui, ó, a mentoria de posicionamento estratégico, que é um dos meus serviços que eu mais trabalho hoje em dia, né? Que é com a minha mentoria então é algo que está gerando fruto e está conectado com todas essas anotações. Então, assim, realmente o Obsidian, ele me proporciona uma ferramenta que eu não tenho igual. Quando eu escolhi o Obsidian, eu realmente dei uma tacada muito certa de iniciar o meu sistema dentro dele, né? Esse view aqui é o view de reflexão ampla, onde ele inicia, né, com uma anotação. As minhas anotações, elas são trabalhadas dentro do método Zeltercasting. De novo, vai com uma caneta aí, tudo que eu falar e você falar, eu não entendi, o que é aquilo que você está falando? Anota aí que eu volto depois num outro vídeo, se for interessante. Eu tenho um curso sobre anotações poderosas que eu ministrei 2 anos atrás, onde eu ensinava todo esse ambiente de Obsidian e etc. Na verdade, na época, o meu Obsidian não estava nem tão refinado, nem o meu framework de processos. Então, mas já foi um curso que abriu portas para pessoas. Tenho testemunhos já desse curso. Pode ser, se eu ver que vocês têm algo assim que vocês realmente estão se entusiasmando por aquilo, eu posso abrir de repente uma turma de um workshop ou alguma coisa do gênero para a gente poder trabalhar isso junto, tá bom? Então aqui, por exemplo, é a minha visual, onde eu uso mais. Por quê? Porque eu tenho aqui este plugin que eu comentei para vocês, que é o Smart Notes, que ele dá esses links internos, que é o AI que reconhece esses links para mim, ó, os meus links individuais que se conectam à anotação de criatividade, são estes aqui. Só que quando você clica nesse view do AI, ele busca, através de todas as minhas anotações, referências onde eu cito a criatividade que se conecta mais. Ele pontua aqui para mim a quantidade de conexão que tem com aquela anotação. Então eu adoro ter esse view, porque ele sempre me traz algum insight de alguma anotação que eu às vezes nem lembrava que estava ali. Aí eu tenho esse outro layout, que é um layout de stories, vocês vão entender. Então aqui, não sei se vocês sabem, mas eu fiz quando eu estava, né, no Brasil ainda, fazendo todo esse processo de formação em marketing digital e etc., eu fiz 2 cursos super importantes, que foi o Fórmula de Lançamento e o Venda Todo Santo Dia, onde eu fiz parte do grupo Fluxo, que é o grupo de mentoria do Ladeirinha. Lá você aprende sobre o Story 10X, ó, tô fazendo propaganda para ele aqui de graça, porque nem afiliados ele tem. Mas enfim, realmente foi um curso que mudou minha vida e depois um outro dia eu conto sobre isso também, se vocês quiserem saber. E os meus stories desde então segue dentro dessa... E aí eu criei um pequeno layout aqui só para que eu possa rapidamente compartilhar stories quando eu quero fazer algum tipo de impulsionamento, sei lá. Eu quero lançar alguma... Geralmente, lanço isso daqui quando eu quero... Por exemplo, quando eu fiz o curso de anotações poderosas, eu lancei um Stories 10X no meu Stories. E aí fiz as vendas lá e fechei, encerrou, acabou a história, continuei tocando minha vida com a minha empresa. Então, quando eu quero fazer esses lançamentos, que não são nem lançamentos sementes, é algo muito rápido, eu quero só vender alguma oportunidade muito rápido, eu lanço no Stories 10X e aqui eu consigo fazer ele rapidamente. Ou quando eu quero gerar algum engajamento para alguma coisa importante. Apesar de que agora, por exemplo... eu não tenho feito muito isso porque o meu stories pessoal é todo em português e tal, e eu estou lidando agora com o público americano. Estou agora aqui na América tratando com o público americano. Então, e eu nem comecei as redes sociais da minha empresa ainda porque tenho o sistema aqui para me dar foco em cada parte do processo. E muitas vezes começar direto pelas redes sociais não é a parte mais importante do processo.
Então aqui eu consigo, e aí o que é legal aqui é que já fica meio com um layout, né? E aí eu tiro o print disso aqui e mando lá no Stories, enfim. Aí eu tenho um outro aqui, que é o Clean Workspace, que é quando eu quero escrever. Geralmente quando eu estou escrevendo algum artigo, vamos ver, por exemplo, eu lancei esse artigo aqui recentemente, por exemplo, e eu gosto de escrever neste view aqui. Eu tenho um processo que eu já usava antigamente, que agora ele está ampliado também através do AI, que é o processo de sistema de produção criativa. O sistema de produção criativa ele é um sistema de produção de conteúdo, onde você passa por diversas fases técnicas de produção de conteúdo e também, por que eu falo técnicas? Porque é uma fase onde faz congruência com o seu branding, o branding da marca, o meu branding pessoal ou da minha empresa agora, por exemplo, ou dos meus clientes, e depois ele passa por processos técnicos de gerar palavra-chave, SEO, a produção própria dos criativos e tudo mais. Então eu posso mostrar aqui a tela para você rapidamente. Ó, eu passo por esse funil de produção. Ó, ele está aqui, por exemplo, né? Que ele acabou de ser lançado, eu nem coloquei aqui, mas ele foi lançado já. E aí ele vai ainda passar por as frases seguintes, porque a produção e o lançamento e produção de conteúdo não para única e exclusivamente no momento que você lança um artigo. Ele continua, tem vários processos que você faz depois de análise, etc., modificação. Num blog, por exemplo, você pode fazer análise de conversão, se esse blog está servindo, por exemplo, como captura de lead, etc., coisas técnicas. E aí, quando eu estou escrevendo, eu gosto de escrever por aqui, apesar de que eu passo por aqueles processos. Um outro dia, se vocês quiserem, eu posso fazer isso, ou posso fazer um curso só de produção criativa para vocês. E aí essa é o view, né, que eu gosto de ter no Obsidian enquanto eu estou fazendo a produção de conteúdo. Sempre eu vou ter aqui a referência. Antes de eu aplicar o método Zeltercasting, eu li 4 livros sobre a metodologia Zeltercasting e adaptei a metodologia para os meus processos. Então, assim, eu acho assim que todas as coisas que você for fazer, você precisa entender bastante daquele assunto antes de você começar a modificar o processo. Eu tive até alunos que eles começaram a aprender, por exemplo, o sistema de progressão de cores e que aí eles tiveram essa dificuldade, porque você começa a aprender o sistema e você dá aquele insight de que você pode mudar ele e aplicar em tantas outras coisas, né? Só que antes de você se aprofundar no sistema, você sai fazendo isso e você perde o fio da meada. Então, eu tive esse cuidado quando eu fui modificar para a minha metodologia, o método Zeltercasting, e gosto de dar essa referência porque as pessoas precisam entender de onde veio esse processo, né? Se você for implementar, você tem maior profundidade e entendimento do que você está fazendo quando você já sabe de onde vem. Daí eu tenho esse outro view, que é a minha rotina matinal, que é o quê? Dentro da minha metodologia, eu fui criando alguns processos de aceleramento de processos. E eu percebi que um dos processos mais importantes que eu tinha ao longo do meu dia, que mais me gerava resultado ao longo do dia, era a minha rotina matinal. Então eu criei diversos processos para executar a minha rotina matinal, que na verdade é o que eu ia fazer agora. Comecei a gravar aqui, eu ia gravar a minha rotina matinal. Então, para quem é mentorado meu, para quem faz mentoria comigo, tem acesso, né, já na próxima semana eu estou liberando acesso para este vídeo. Esse aqui é um vídeo que ele usa a técnica Pomodoro para acompanhar a pessoa através de um processo, só que por enquanto ele só está em inglês. Então por isso que eu nem vou me estender muito aqui. Mas com esse vídeo eu tenho um timer na técnica Pomodoro, quem não conhece, enfim, vai anotando aí tudo que eu vou falando, porque é muita informação. Aí pergunta, Paula, o que é esse negócio de Pomodoro? Aí eu explico para vocês. Mas eu uso essa técnica para gerenciar o meu tempo durante a minha rotina matinal. E eu passo por processos durante a rotina matinal, que são processos que eu também fui transformando ele ao longo dos anos, mas quem me deu o start, eu gosto muito de dar essas referências, acho muito importante dar referência. Quem iniciou esse start da minha rotina matinal foi aquele livro The Miracle Morning, Milagre da Manhã. Livro muito bom, que mudou muitas chaves assim na minha cabeça e de processos e tudo mais.
a rotina em si foi mudando, mas eu continuo usando muito daqueles sabotadores de vida que ele fala, continuo usando também no meu sistema. E aí eu vou rodando, porque se não se estende demais, por exemplo, eu estou na leitura matinal, minha leitura matinal geralmente é a Bíblia. Aí eu vou ler a Bíblia, se deixar eu fico 1h30 lendo a Bíblia. E no domingo eu faço a minha rotina matinal sem tempo, sem ficar correndo aqui com o meu pomodoro. Mas no dia a dia eu preciso manter a minha rotina matinal em 1 hora, né? 1 hora de duração eu tenho que ter feito tudo isso aqui. Então eu coloco o vídeo para rodar, rodo aqui, vou fazendo e na verdade amanhã talvez eu grave eu fazendo de fato, né, a rotina e como que eu vou fazer, criando os links e etc. E aí, por fim, eu tenho esse Smart Workspace, que é o espaço onde tem, na verdade, 2 conexões de GPT. Aqui é o GPT que você conhece aí, que você está na página de GPT geral, e eu tenho o GPT, o Smart Notes. Só que o que acontece? São 2 conexões diferentes. O GPT, ele está lá comunicando, inclusive, com a internet, ele já tem acesso a alguns artigos mais recentes, etc. E esse outro GPT aqui, que é o Smart Chat, ele está mais focado em olhar as minhas anotações e referências e construir algo a partir daquilo. Agora, as coisas que eu consigo fazer no Smart Chat, eu não consigo fazer no GPT normal. O meu GPT, inclusive no meu Smart Chat, eu faço acesso a ele através de um API. Então, tem duas vantagens. Quando você acessa o GPT através de API, custa mais barato. Mais ou menos metade do preço. Só que assim, como eu uso muito, às vezes eu chego a pagar os $20 lá mensais, que seria o GPT comum aqui, que eu pagava antes. Só que eu preciso usar muito para chegar nesse valor, então vale muito a pena. Agora, uma vantagem daqui é, como eu falei, ele desassocia das minhas anotações. Porque quando eu faço uma pergunta para esse GPT que já está treinado em cima das minhas anotações, ele consegue, por exemplo, me guiar através do processo de progressão de cores. Esse GPT, ele já está altamente treinado dentro do meu processo de progressão de cores. Então, inclusive eu vou mostrar para vocês algo aqui, quando eu inicio um processo, que parece mágica. Você fala, caraca, tipo assim, eu tenho metade do início de todos os processos de qualquer coisa que eu for fazer na vida resolvido pelo GPT. De processos mesmo, indicação de leitura que eu tenho aqui para aprender mais sobre aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu não sei nada sobre gravar vídeos para YouTube, que é o que eu vou colocar agora aqui. Vou criar uma anotação aqui, só para vocês terem um exemplo. Gravar um vídeo para YouTube para recuperar o meu canal. Sei lá, canal. Então vamos supor que essa é a ideia criativa. Se eu jogar ele aqui, dentro, comunicando junto com as minhas anotações, eu posso chamar aqui os meus prompts, certo? A mesma coisa você tem lá no GPT com os GPTs. Se você não sabe do que eu estou falando, vai anotando aí. Se for algo interessante, você fala, caramba, como isso automatiza, como que faz essas automações e tudo mais? Pode ser tema para um workshop. E eu vou agora usar esse vídeo aqui para vocês terem um overview assim, do sistema, tanto para vocês poderem implementar no seu, como também para eu entender o que eu posso ofertar de vocês em torno de um workshop. Então aqui, ó, esse daqui é o meu sistema, é o sistema de progressão de cores. Então, se eu colocar aqui e eu colocar essa anotação pequena, tá? Que geralmente é algo um pouco mais profundo, né? Não é uma anotaçãozinha boba assim. Mas, enfim, ele funciona para qualquer coisa mesmo. Então, vamos colocar aqui, ó. Quero gravar um vídeo para o YouTube, lá. Ele vai o quê? Ele vai pegar, ó, já está trabalhando aqui, você viu, né? Ele já está escrevendo. Mas o que ele está escrevendo? Ele está escrevendo os processos dentro do sistema de progressão de cores, as 5 primeiras fases do sistema, e ele vai me responder aqui com um processo lógico até a fase aonde vai gerar fruto. A partir da fase de gerar fruto, você precisa conhecer o sistema para você poder ampliar nas últimas fases, que é o agente potencial. Quem já foi meu aluno sabe, porque eu já ensinava isso quando eu tinha o curso Art Coaching 360, eu já ensinava parte desse processo. A única diferença é que agora ele está dentro de um sistema e automatizado, o que é fenomenal. Então eu vou copiar aqui e colar para vocês verem. Então aqui, por exemplo,
para vocês entenderem, eu tenho aqui o progressão de cores. Isso daqui são todas as fases do sistema, tá? De progressão de cores. Aqui está um link para o GPT, do progressão de cores no GPT. Tem um aberto, depois eu passo para vocês poderem experimentar um pouco. E aí, o que isso daqui fez para mim? Ele gera essas 4 primeiras fases. Então, eu vou deletar isso aqui e vou colar. Então, o que ele colocou aqui para mim? Ó? Olha que bacana. Para recuperar o seu canal no YouTube, a ideia criativa pode ser criar um vídeo que não apenas atraia os seus antigos inscritos, mas também conquiste novos inscritos. E assim, você pode falar assim, mas Paula, de onde que ele está tirando isso? Ele está tirando isso de um prompt gigantesco que eu construí que fundamenta o sistema de progressão de cores, certo? Então, e aí ele vai criar aqui, ele vai trazer o solo fértil, e aí começa a entrar dentro dos processos e do que eu descobri nos últimos 3 anos e que assim, gente, a minha vida mudou, mas assim, ó, tudo isso eu posso falar para vocês que veio da onde, eu que gosto de dar referência. Vou voltar aqui para o começo do vídeo. O curso Mentoria de Fluxo, o Fluxo. Se eu conversar um dia com o Ladeirinha, nem ele vai entender o como que eu cheguei nessa parada toda, tipo, através do curso dele. O vídeo tinha parado de gravar aqui, eu não tinha visto nem onde. Tem dessas, né? Produção de conteúdo. Essas encheção que eu já nem lembrava mais. Fazia, nossa, muito tempo que eu não fazia isso daqui. Eu não lembrava dessas coisas, mas enfim, eu espero que tenha gravado uma boa parte do que eu falei, porque eu falei muita coisa. E só para encerrar, então, agora aqui o vídeo, olha só, eu sei que eu falei sobre muitas coisas, assuntos que talvez vocês não tenham ainda tanta familiaridade com, mas vamos fazer o seguinte, das coisas que você viu, que chamou a sua atenção, anota aí tudo. Escreve aqui embaixo, de repente, ó, anota aqui, eu gostaria de saber mais sobre tal coisa. As pessoas que quiserem saber sobre essa coisa também, escreve embaixo em resposta a essa pessoa e de repente a gente forma um grupo aí para fazer um workshop sobre determinado assunto. É muita informação, mas são informações muito valiosas, eu não tenho palavras para falar o quanto que a minha vida e os meus processos fizeram assim, vum, sabe? Eu passei de um lugar onde eu vivia dispersa e sem saber onde colocar energia, e eu encontrei uma forma de fato, identificar processos que geram resultado, né? E aí, com isso, eu pude focar em processos mais produtivos, e isso, de fato, fez com que eu tivesse o que mais? Tempo e energia. Que é aquilo que eu falo para vocês, que é um recurso que hoje em dia é inegociável. Ainda assim, gente, olha, pode contar que você vai ter, mesmo você tendo tanto foco, clareza e etc, sabendo para onde vai, não sei o quê, a gente ainda continua sofrendo com dúvida, com a pressão das coisas do dia a dia. Imagina, eu moro fora, aqui é uma cidade muito movimentada, o fluxo de informação e acontecimentos e etc é muito grande. A pressão é muito forte. Então, assim, conforme você vai crescendo, você vai se colocando em um lugar de alta performance que você precisa continuar ali, né? Então, por isso é importante ainda, apesar de tudo isso, se conectar, se manter muito conectado e alerta para você, para Deus. É isso, gente.